Oi pessoal, Duda da RPS Capital, estou mais uma vez com o Alexandre Miguel, responsável pela área de análise aqui dos fundos de ações da RPS, e hoje a gente vai falar sobre o Long Only, né, que é o nosso FIA Selection, e a versão dele de previdência. Além, em outubro, os produtos apresentaram um retorno muito próximo ao benchmark, né, em torno de 5,6%. E eu queria que você falasse, para a gente começar o papo, quais foram os principais setores que foram destaque e os principais papéis de outubro. Tá, obrigado, Duda. Bom, o mês passado, de fato, a gente ficou bem próximo ao índice. Acho que do lado positivo vale destacar o setor de saneamento, principalmente as posições de Sabesp e Copasa, que a gente vinha carregando já pouco antes, né, desde da virada do cenário eleitoral de primeiro para o segundo turno, a gente vem carregando posição nesses dois papéis de forma mais relevante. No setor de tecnologia, Local Web, é um setor de duration alto, uma empresa que a gente espera resultados bons aí no curto prazo. Então, é uma empresa que a gente aumentou a exposição ao longo do mês. E vale também destacar, acho que como um destaque positivo no Alfa, a nossa baixa exposição a Vale, né? Então, a nossa posição underweight em Vale, mês passado ela ficou para trás. Isso gerou um Alfa, ajudou a contribuir com o Alfa nesse sentido. Do lado negativo, posição nas construtoras, né, de baixa renda, que a gente já vem carregando, já falou em outros vídeos aqui, no caso do MRV, então com preocupações um pouco com a desaceleração no mercado americano, ela tem exposição ao mercado lá fora, com preocupação de margens aqui no curto prazo, então a gente sofreu um pouco com essa posição em específico. A gente ainda mantém posição em consultora de baixa renda, até antecipando um pouquinho para frente da pergunta sobre posicionamento, mas a gente está mais em outros papéis, está mais em direcional e Cure, e um pouco mais fora de MRV agora, para esse mês agora de novembro. Tá? Então foi um mês de bastante especulação, né, pré-segundo turno. E aí comenta pra gente quais foram as principais alterações, enfim, as movimentações setoriais que a gente teve em outubro nessa preparação para o pré-eleições. A gente, né, ao longo do mês já veio comentando e com a performance de algumas empresas mais ligadas à economia doméstica, a gente viu os valuations começarem a esticar um pouco, né? Então a gente veio reduzindo um pouco dessas posições ligadas ao consumo doméstico, aumentando até um pouco o setor de commodities ao longo do mês. Então, um pouco de mineração, um pouco de papel celulose, um pouco de petróleo, não através de Petrobras, mas através das juniors de petróleo, até um pouquinho o setor de proteínas. Então a gente fez um pouco desse movimento de sair e saindo um pouco de domésticos, indo um pouco mais para commodities, dado que tinha ficado para trás, dado, né, que a gente começou um underweight bem claro hoje do mercado, né, talvez agora os fundos já estejam cobrindo um pouco das posições, mas né, nessa expectativa, de fato, a economia chinesa patinando, revisões para baixo de estimativa. Então a gente foi sentindo um pouco desconfortável com o valor dos domésticos e foi reduzindo o underweight do setor de commodities, né, principalmente via essas posições que eu mencionei. Algumas reduções também nos domésticos, tanto cíclico como defensivos também, setor de bancos, né? E aí vale a pena destacar uma mudança mais relevante, foi logo no final do mês, né, após os resultados das eleições, a gente reduziu de maneira bem relevante a posição nas empresas estatais, federais, né, Petrobras e Banco do Brasil. Então a gente reduziu bem, hoje o fundo com certeza está underweight essas posições agora olhando para frente, o cenário daqui para frente. Tá. Já na expectativa que a vitória seria do Lula, né? Foi praticamente, a gente já estava um pouco abaixo, a gente foi meio neutro para o evento do segundo turno em si, porque ainda estava um pouco próximo de 50-50, mas logo após os resultados, a gente já consolidando aí o resultado do Lula, a gente reduziu no dia seguinte, no início do mês agora, a posição nessas estatais. Tá. E aí comenta sobre a exposição direcional. A direcional, muito pouco a mudança, a gente mantém perto de 95% alocado, até um pouco porque o cenário, a gente entende que o Brasil, no relativo, está assim, continua melhor, como a gente vem falando ao resto do mundo, acho que o crescimento vem melhor, a desaceleração da inflação e a pausa no aperto do ciclo de aperto monetário, ela já foi antecipada, então nesse sentido o país está melhor no relativo, né? Aos desenvolvidos, à Ásia, ao leste europeu, com a questão do conflito com a Ucrânia. Só que a gente tem uma preocupação
até agora como é que vai ser o desenho com esse novo governo. A gente entende que o investidor estrangeiro principalmente está bem animado, vê com melhores olhos, né? Mas a gente tem uma preocupação não com a foto do fiscal, mas com o filme, assim, como é que vai ser a trajetória de gastos, como é que vai ser um pouco do equilíbrio, porque a parte de gasto o governo já indicou que quer aumentar os gastos, mas a gente quer entender um pouco como é que vai ser a foto o filme desse fiscal, como é que vai ser o equilíbrio das contas e tal, nesse cenário, dado que a gente já voltou praticamente para um cenário de Bovespa, de otimismo, né? Até quando havia uma expectativa do Bolsonaro ganhar as eleições, a gente está um pouco mais cauteloso, mantém um pouco 5% de caixa, um pouco mais de posição em commodities e no que tem em Brasil, posições mais defensivas. Tá bom. Então comenta os grandes nomes que são as suas expectativas, as apostas de novembro e se tiver, enfim, além do que você já comentou, as preocupações desse período. Tá. Preocupações foi um pouco do que eu falei, né? No mundo, a questão da inflação alta ainda, né? Alguma reticência até dos governos em implementar políticas contracionistas fiscais ou monetárias, mas mesmo nesse cenário implementando, a gente viu o Banco Central americano dando um sinal de que ainda está bem comprometido com o combate à inflação. Então essa inflação alta junto com o aperto monetário a gente acha que deixa o cenário ainda complicado para ativos de risco. Está de olho nessa reabertura provável ou não de China. Ali seria até um fator positivo para o Brasil e para algumas das commodities, casa até com um pouco do movimento que a gente fez de aumentar um pouco de commodities, mas eu acho que de preocupação seria cenário externo, de aperto e desaceleração global e alta de juros ainda, e cenário interno, essa questão do fiscal com o governo novo. Nesse contexto, Duda, a gente está, como eu falei, commodities na parte, né, até para se defender um pouco e eventualmente fazer um pouco esse play de reabertura de China, se de fato for rolar agora, embalar, né? E Brasil, a gente está mais em defensivo, staples, né? Consumo básico e defensivo, a gente chama, o principal nome é Ambev, a gente já vem animado, a gente acha que hoje o cenário macro e micro jogam a favor, né? Macro porque essa preocupação com o crescimento, acho que deixa o investidor mais confortável com nomes em cestas de consumo mais estáveis, macro porque tem uma conjuntura ainda de commodities em queda, que deve beneficiar em algum momento o custo da Ambev. E do lado micro, a empresa vem executando bem, ganhando market share, a gente tem uma Copa aqui para frente que deve ser bem favorável para a indústria de cerveja, repasse de preço, um início de ano também com o carnaval, reabertura full, então a gente acha que para a Ambev deve se beneficiar bem nesse cenário. Então, dentro de defensivos, segue a nossa principal posição. Saneamento, a gente continua com o Sabesp e Copasa. A gente acha que pode ter um conforto, né? Ela já andou um pouco, mas já é outro cenário, né? Mais consolidado do governo mais liberal. Aqui no estado de São Paulo, a gente pode ver mudanças boas na gestão, eventualmente até uma privatização. Setor elétrico, a gente segue em Eletrobras e Energisa, nossas duas principais posições, e também construtoras de baixa renda, como eu comentei no início, mais exposto a direcional e Cury. Perfeito. Obrigada, Lê. Mês que vem a gente se encontra aqui de novo e até mais. Até mais. Obrigado, Duda.